Fala, torcida tricolor! Aqui é o seu canal Fluminense em Foco, e hoje temos um assunto quente que está pegando fogo nos bastidores do nosso querido Fluminense. Mas antes de tudo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Vem com a gente, porque hoje o bicho vai pegar. Vamos falar da situação atual do nosso time. O Fluminense está em um momento difícil, e a tabela não está nada favorável. Estamos na parte de cima, mas não dá para relaxar. As últimas partidas mostraram que precisamos de muito mais se quisermos brigar pelas primeiras posições. O jogo contra o rival foi uma verdadeira batalha e o empate deixou todo mundo com aquele gostinho amargo. A torcida estava lá, empurrando, gritando, mas a equipe não entregou aquilo que a gente esperava. É hora de reagir, de mostrar que somos mais que um time, somos uma nação. E o que dizer das competições? A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro estão pegando fogo, e a pressão está nas alturas. A cada jogo, as expectativas aumentam e os nervos ficam à flor da pele. A cobrança é grande, e a torcida quer ver garra, vontade, principalmente, resultados. Não dá para vacilar. Precisamos de um time que saiba jogar sob pressão, que tenha mentalidade de vencedor. E é nessa hora que a gente começa a ouvir os rumores e as críticas. E não é que o Neto, nosso comentarista polêmico, resolveu dar sua opinião sobre a situação do Fluminense? Ele não poupou palavras e detonou: Mário só faz merda com o elenco. É isso mesmo. As declarações dele causaram um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. Afinal, o que está acontecendo com a gestão do time? O torcedor se pergunta: será que Mário Bittencourt está sabendo lidar com o elenco que tem em mãos? Será que ele está tomando as decisões certas? É claro que essa declaração do Neto ressoou forte nas arquibancadas. A torcida, que sempre foi apaixonada e fiel, começa a se dividir. Tem aqueles que concordam com a crítica e aqueles que ainda acreditam na gestão atual. Mas uma coisa é certa: a pressão está nas alturas e a cobrança vai aumentar. O Fluminense precisa de respostas, e rápido. A situação é dramática e exige uma reviravolta. Precisamos de um time que saiba se unir, que tenha um plano claro e que não se deixe bater pelas críticas. O que a torcida espera é que as palavras do Neto sirvam de alerta para a diretoria e, principalmente, para o Mário. A hora de agir é agora. O Fluminense não pode se dar ao luxo de deixar a peteca cair. Temos uma história rica, e queremos que ela continue sendo escrita com vitórias. E você, torcedor? O que acha de tudo isso? Acha que Mário Bittencourt está fazendo um bom trabalho ou é hora de mudar? Comenta aqui embaixo e vamos debater. Sua opinião é fundamental para nós. A pressão está alta e a torcida tricolor não vai aceitar menos do que o melhor. Precisamos de um time que vista a camisa, que jogue com amor e que traga de volta a alegria e a esperança. O Fluminense é grande, e todos nós sabemos disso. Vamos juntos, porque a nossa luta não acaba aqui. Fiquem ligados, porque ainda temos muito assunto pela frente. E lembrem-se, aqui é Fluminense em Foco, onde a paixão nunca dorme. Fala, torcida tricolor! Aqui é o seu canal Fluminense em Foco, e hoje a conversa vai ser quente. Se você ainda não se inscreveu, não perde tempo, se inscreve aí e deixa seu like, porque a gente vai falar sobre um rumor que está dando o que falar: o Neto detonando a gestão do Mário Bittencourt. Vamos lá! O Fluminense, neste momento, está vivendo uma montanha-russa na tabela do Campeonato Brasileiro. É uma situação que faz o coração da torcida acelerar, mas não necessariamente pela empolgação. Estamos falando de um time que teve altos e baixos nas últimas rodadas. O Flu se encontra em uma posição delicada, lutando para se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto almeja uma vaga na Libertadores. Cada ponto conta, e cada jogo é uma final. A pressão é imensa, e a esperança da torcida, mesmo com o céu nublado, ainda brilha, mas a cada rodada, essa luz parece mais distante. E agora, com a voz de uma das figuras mais polêmicas do futebol, Neto, a situação se complica ainda mais. Ele não tem papas na língua e soltou o verbo: Mário só faz merda com o elenco. A declaração caiu como uma bomba entre os torcedores. Neto,
que sempre foi um crítico feroz do futebol brasileiro, não poupou palavras ao analisar a gestão do nosso presidente. Para ele, as decisões tomadas por Mário Bittencourt estão comprometendo o futuro do Fluminense, e a torcida não pode ficar calada diante disso. Mas, o que ele quis dizer exatamente? Neto apontou para as contratações questionáveis e a falta de planejamento. Em um momento tão delicado, decisões erradas podem ser fatais. O Fluminense tem um elenco que, apesar de algumas limitações, possui talentos que merecem ser valorizados e utilizados da melhor forma. Mas será que isso está acontecendo? A impressão que fica é que as escolhas de Bittencourt estão mais focadas em preencher lacunas do que em fortalecer o time. E, claro, isso gera um clima de insegurança entre os jogadores e a torcida. A crítica do Neto não é só uma questão de opinião, ela reflete um sentimento que ecoa nas arquibancadas. A torcida está cansada de promessas não cumpridas, de reforços que não chegam e de decisões que parecem mais erradas do que certas. É uma situação que gera polêmica, que provoca discussões acaloradas entre os torcedores, e que pode, sim, afetar o desempenho do time dentro de campo. A confiança na diretoria está balançando, e cada erro cometido parece ter um peso ainda maior. E, claro, não podemos esquecer do impacto que isso tudo gera no clima do elenco. Jogadores que entram em campo sem a certeza de que estão sendo bem geridos ou que a diretoria está fazendo melhor para o clube podem ter sua performance afetada. Isso nos leva a uma pergunta: será que a união que sempre foi a marca registrada do Fluminense está se perdendo por conta de decisões erradas lá de cima? O ambiente precisa ser de harmonia e apoio, mas a pressão das críticas pode criar um clima pesado. O que podemos esperar para os próximos jogos? Será que as críticas de Neto vão fazer efeito? Ou será que Mário Bittencourt vai continuar jogando suas decisões polêmicas para debaixo do tapete? A torcida está em um dilema: apoiar o time ou criticar a gestão? E agora, torcedor, como você se sente? O que você acha que deve ser feito? Comente aqui embaixo, porque a sua voz é importante. A pressão nas Laranjeiras só aumenta, e o nome de Mário Bittencourt tem sido alvo de críticas ferozes, especialmente após a análise contundente do comentarista Neto. O ex-jogador não poupou palavras ao afirmar que o presidente do Fluminense só faz merda com o elenco. E com razão. As decisões polêmicas da diretoria têm deixado a torcida tricolor em um estado de revolta misturado com desânimo. Primeiro, vamos falar do desempenho do time. A situação na tabela é preocupante. O Fluminense não tem conseguido engrenar e a sequência de resultados negativos só aumenta a pressão. E, em meio a isso, as decisões de Mário Bittencourt começam a ser colocadas sob a lupa. A torcida esperava reforços que pudessem fazer a diferença, mas, até agora, o que vimos foram contratações questionáveis e a saída de jogadores que poderiam ajudar. Neto destacou isso de forma incisiva, chamando a atenção para a falta de planejamento e continuidade nas ações da diretoria. Neto, que sempre fala o que pensa, criticou a falta de uma identidade clara no elenco. Ele acredita que a montagem da equipe foi feita de forma precipitada, sem considerar as necessidades reais do time. Jogadores que poderiam ter um grande impacto, como o jovem atacante que foi emprestado, estão fora do clube, enquanto outros que não rendem estão sendo mantidos. A incoerência nas decisões deixa a torcida perplexa e gera um clima de insatisfação. E quem não se sente assim? O que se vê nas arquibancadas são torcedores clamando por mudanças. E não para por aí. A polêmica também envolve a gestão dos atletas. Muitos torcedores têm reclamado da falta de transparência nas negociações e das promessas não cumpridas. O que se diz nos corredores do clube é que a diretoria tem lidado com assuntos internos de forma muito fechada, sem prestar contas ao torcedor, que é quem realmente sustenta o clube. A sensação é de abandono, e a crítica de Neto ressoou como um grito de alerta: é hora de mudar. Agora, vamos falar das consequências dessas decisões. O impacto na moral do elenco é palpável. Os jogadores, que deveriam estar focados em fazer o melhor em campo, estão envolvidos em discussões sobre o futuro do clube. O clima nos treinos é tenso e, muitas vezes, a confiança parece abalada. Em um campeonato tão disputado, qualquer vacilo pode ser fatal. E a pergunta que fica é:
Como a diretoria pretende reverter essa situação? A torcida, por sua vez, não se cala. As redes sociais estão em chamas, e os comentários sobre a gestão de Mário Bittencourt estão por todos os lados. A esperança de uma reviravolta é o que mantém os tricolores unidos, mas a paciência está se esgotando. A pergunta que não quer calar é: até quando a torcida vai suportar essa situação? O apoio ao time continua, mas a insatisfação com a diretoria está criando um racha perigoso. E se a situação não mudar rapidamente, o que pode acontecer no futuro próximo? O cenário é nebuloso. A torcida clama por mudanças, mas será que a diretoria está disposta a ouvir? As próximas rodadas podem ser decisivas, e as reações do público podem influenciar diretamente as decisões que estão por vir. Será que Neto está certo em sua análise? Ou será que a diretoria ainda tem um trunfo na manga? Fica a expectativa sobre o que a próxima semana reserva. As decisões que estão por vir podem mudar o rumo do Fluminense. O que você, torcedor, acha que deve ser feito? Vamos juntos discutir nos comentários. E aí, torcida tricolor? Estamos juntos mais uma vez no Fluminense em Foco, e hoje o bicho vai pegar. Se você ainda não se inscreveu no canal, já tá na hora de clicar nesse botão e deixar seu like, porque aqui a gente vive e respira Fluminense. Vamos juntos nessa! Agora, vamos falar do futuro do nosso querido Fluminense. O clima tá pesado, e as declarações do Neto só aumentaram a pressão sobre a gestão de Mário Bittencourt. O que ele disse? Que o presidente só faz merda com o elenco. E não é que a insatisfação está tomando conta da torcida? As redes sociais estão pegando fogo com essa polêmica. A galera já não aguenta mais tanta confusão, e a esperança de um futuro melhor parece cada vez mais distante. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense não está onde a gente gostaria. As vitórias estão escassas, e o torcedor já sente o peso dessa pressão. O time precisa reagir, e a torcida está sedenta por resultados. Mas será que Mário Bittencourt tem a solução para os problemas do elenco? Ou será que ele vai continuar nessa toada de decisões questionáveis? É um drama que está rolando na arquibancada, e a gente não pode deixar passar batido. A reação da torcida é de esperança, mas também de revolta. O que antes era um amor incondicional agora se transforma em cobranças. Mário, o que você está fazendo com o nosso Fluminense? É a pergunta que não sai da cabeça de ninguém. E quando a gente fala de esperança, precisamos lembrar que, no futebol, tudo pode mudar da noite para o dia. Um simples jogo pode ser a reviravolta que a gente tanto espera. Mas e se não for? E se a situação continuar essa mesma tragédia? Os bastidores estão fervendo. Já imaginou se Mário Bittencourt decide fazer uma mudança drástica? A torcida já começou a especular sobre nomes que poderiam chegar ou quem sabe até partir. E, claro, a pressão aumenta a cada jogo. Se os resultados não aparecerem, as críticas vão aumentar e o clima pode ficar insustentável. O que será que vem pela frente? Uma troca de técnico? Novas contratações? O que será que o futuro reserva para nós, torcedores apaixonados? É hora de você, tricolor, deixar sua opinião aqui nos comentários. O que você acha que deve ser feito? O que Mário Bittencourt precisa mudar para que o Fluminense volte a brilhar? Queremos saber a sua voz, porque cada opinião conta nessa nossa jornada. O clima é de expectativa e ansiedade. Todos os olhos estão voltados para os próximos passos da diretoria e do elenco. Será que Mário vai conseguir dar a volta por cima? Ou ele vai continuar nesse caminho de incertezas? A cada dia que passa, a pressão só aumenta, e a torcida não vai deixar barato. O futuro do Fluminense está em jogo. E lembre-se, tricolor, que a paixão pelo Fluminense é o que nos une. Vamos juntos enfrentar esses desafios e torcer por dias melhores. O que será que vem por aí? Será que teremos boas notícias ou mais surpresas desagradáveis? O coração da torcida está pulsando forte, e a expectativa é imensa. Então, se você está tão ansioso quanto nós, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Estamos juntos nessa, e o Fluminense é a nossa grande paixão.
Até a próxima, e que venham dias de glórias.